pessoal, eu sou o Douglas, estou aqui no canal da Sede Juventude hoje para trazer uma palavra de reflexão, devocional para a sua vida. E meu desejo é que você seja abençoado, seja edificado, que o Senhor possa vir falar com você através desse vídeo. Lá em Salmos, capítulo de número 33, ele diz assim: verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos nem na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cercas como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as suas imaginações do coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta aqui, e as águas de copo cheio se lhes espremem. E dizem: como sabe, ó Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois de todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falaria assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em compreender isso, fiquei de sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. O Salmo 73 é escrito por Asaf e ele retrata, eu gosto muito desse salmo porque ele retrata uma situação que muitas vezes eu e você vivemos no dia a dia. Ele retrata uma situação de tristeza, de adversidade, de angústia, e apesar do próprio Cristo ter nos deixado já um alerta quando ele diz: no mundo tereis aflições, é bem verdade que quando passamos por esses momentos de angústia, de tristeza, de adversidade, o nosso coração se entristece. O nosso coração se sente entristecido e muitas das vezes o que sentimos é até uma situação de abandono da parte de Deus. O que Asaf está nos contando aqui é uma situação exatamente como essa. Ele diz: eu olho para as pessoas que estão à minha volta, ímpios, pessoas que fazem questão de deturpar a palavra de Deus, que não estão nem aí para aquilo que é certo, para aquilo que é errado, e eu que tento manter uma vida de santidade, uma vida limpa, uma vida que vai agradar os olhos do Senhor, eu estou vivendo momentos de aflições, enquanto essas pessoas estão tranquilas, enquanto essas pessoas têm do bom, têm do melhor, têm folga em tudo. Ele chega a falar, eles não têm aperto nem na sua morte. Ou seja, Asaf está passando por uma situação de tristeza, de angústia. O apóstolo Paulo passou por uma situação parecida, quando ele diz: eu tenho um espinho na carne, é como se um mensageiro do diabo viesse, me esbofeteasse e me jogasse no chão. Ou seja, grandes homens de Deus também passaram por momentos de aflições, por momentos de angústia. E quem sabe você está passando por um momento de tristeza, um momento em que você até pensa estar presenciando o abandono até de Deus. Mas algo que é muito interessante no Salmo 73 são dois pontos. O primeiro é o versículo 1, quando ele diz bem assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Ou seja, antes de ele começar a narrar a situação que ele passou, é como se ele estivesse falando bem assim: eu vou escrever um negócio aqui, eu vou contar essa experiência, eu vou contar essa situação, mas eu quero já de antemão deixar um recado. Apesar disso que eu vou falar aqui, isso que eu pensei, eu vou narrar porque verdadeiramente é o que eu senti, mas eu quero afirmar que verdadeiramente bom é Deus. E no versículo 17, porque a partir do momento que ele fala das tristezas, fala daquilo que ele vê, que os ímpios estão numa situação até melhor do que ele fala bem assim: até que entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. Ele narra aqui um encontro com Deus, um encontro que faz ele abrir os olhos. É aquela chavinha que vira. E ele fala: isso aí, como diz Salomão, tudo é vaidade. Não existe bem material algum que possa suprir um buraco no coração causado quando Deus se afasta de você. Então eu quero te dizer que apesar dos momentos de situações de abandono que você tem sentido, Deus não te abandonou. Deus não esqueceu de você. Salmo 139 vai dizer que ainda antes do nascimento do ser humano, o Senhor conhece cada um deles. Então eu quero te dizer que apesar dos momentos de diversidade,
apesar das tribulações, dos momentos em que o nosso coração se sente até abandonado pelo Senhor, isso não é verdade. A palavra de Deus vai dizer lá em Isaías: acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Asaf entende isso no versículo 17, quando ele fala: até que entrei no santuário de Deus. E ele termina dizendo bem assim lá no versículo 26, a minha carne e o meu coração se desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Então coloque os teus olhos no Senhor, que apesar dos momentos de diversidade, das situações adversas que nós sim iremos enfrentar, o Senhor sempre é o nosso socorro bem presente no momento da angústia. Que Deus abençoe você.